como nós podemos utilizar dados fundamentalistas para melhorar o resultado das nossas operações de swing e position trading. Esse é o tema de hoje. Olá, amigos traders e investidores. Meu nome é Daniel e sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Muitas pessoas me perguntam, principalmente usando a caixinha de perguntas do Instagram, como que nós podemos utilizar os dados fundamentalistas das empresas para otimizar os sistemas de trading, se isso é possível e como fazer. É claro que isso é um assunto muito extenso, porque a abordagem fundamentalista, ela gera ali vários números, né? Você tem desde aqueles múltiplos fundamentalistas, como por exemplo o PL, né, o preço sobre lucro, que é bem comum, bem conhecido, tá? Até os números exatos ali do balanço da empresa, que pode ser desde o faturamento dela, a dívida, ou lucro, EBITDA, né? Você tem vários números. Então, assim, isso gera um universo aí de possibilidades de nós combinarmos todos esses dados com os dados do gráfico ou com alguns outros dados quantitativos que nós tivemos. Nesse caso específico, eu optei por fazer um estudo apenas do lucro, porque o lucro, acredito eu, seja o dado mais importante, né? Não adianta você ter os outros números aí mais ou menos bons se a empresa está no prejuízo, né? O lucro, né? Lucro líquido, nesse caso, é o dado mais importante. Então, o objetivo hoje é mostrar como que a análise do lucro da empresa, ela pode ser útil para filtrar minhas operações no trading, operações de médio e longo prazo, né, no gráfico diário e no gráfico semanal. O mais importante aqui não é seguir passo a passo o que eu falar aqui a respeito do lucro. O mais importante é pegar a ideia e utilizar o mesmo raciocínio para os outros múltiplos, para os outros números. E daí dá para tirar bastante insight interessante que pode melhorar muito os nossos resultados. Bom, então para a gente fazer essa análise do lucro, eu criei essa tabela. E o que nós temos nessa tabela? A primeira coluna, a coluna A, vocês podem ver aqui no cabeçalho, é o ativo. Então nós temos aqui os tickers dos papéis. Eu consegui reunir 140, 139 para ser mais preciso, 139 ações, 139 papéis, porque foram os papéis que eu consegui o lucro dos 5 anos que me interessavam aqui, tá? Então eu tenho aqui o primeiro papel, ABCB4. A segunda coluna, eu tenho o ano de 2016. Então eu tenho aqui o lucro de cada uma dessas empresas, o lucro líquido, durante o ano de 2016. É um lucro que ele só é calculado no início do ano seguinte, porque é necessário fechar o balanço daquele ano, né? Então, só depois que fecha o balanço de 2016, no começo de 2017, que nós temos esse número. Esse número aqui, ele está em bilhões. Então, o ABCB4, em 2016, ele teve um lucro líquido de 1.732 milhões e 600 mil reais. O mesmo vale para os anos seguintes. Então, eu tenho aqui 2017, tá? A terceira coluna, e o lucro de cada empresa. Podemos ver aqui, por exemplo, que essa empresa, a Mar3, os números estão negativos. Quer dizer que nestes anos em que o número ficou negativo, ela não teve lucro, ela teve prejuízo ao final do ano, tá? Então, quando nós temos prejuízo, o número está negativo, e isso vai ser importante para a gente. Então, nós temos aqui 2016 até 2020. Eu não tenho aqui, obviamente não tenho 2022, esse vídeo está sendo gravado em 2022, então é impossível a gente ter, né? Tem que fechar o ano primeiro. E eu não coloquei 2021, porque 2021 vai ser o ano de operações. Então, eu já vou explicar para vocês e vai ficar mais claro. Então, eu tenho aqui o lucro de 2016 até 2020. São 5 anos aí de histórico. Nós não vamos nos atentar exatamente ao valor do lucro em cada ano. Isso aí cabe numa análise posterior mais detalhada. A ideia aqui é só passar a ideia básica de como que isso pode ser útil para a gente, como que a gente pode usar isso para melhorar o nosso resultado no trading. Então, nós temos mais uma coluna aqui, que é a coluna G, que é a coluna da quantidade de anos positivos. Então, o que essa coluna faz? Ela olha para essas 5 colunas anteriores e calcula em quantos anos, tá, o número de anos que essa empresa obteve lucro. Então, no caso do ABCB4, foram 5 anos, porque durante os 5 anos ela fechou positivo. Então, foram 5 anos de lucros consecutivos. Se a gente pega aqui a Mar, por exemplo, foi apenas um ano. Ela tomou prejuízo em 4 desses anos. Apenas 2018 ela conseguiu lucro. Todos os outros anos ela fechou no negativo.
Então, nós temos aqui empresa com 3 anos positivo, 4, 5, enfim, esse é o objetivo aqui dessa coluna. Toda essa primeira parte, dessas 7 primeiras colunas, nós temos dados a respeito do lucro das empresas, ou seja, são os dados fundamentalistas. Aí o que eu fiz em seguida? Eu escolhi um sistema de trading, nesse caso eu escolhi o Golden Cross, tem vídeo aqui no canal sobre esse sistema, é um sistema seguidor de tendência. E o que eu fiz? Eu fiz um backtest do Golden e salvei ele nessa aba aqui, ó, Golden 5 anos. Então eu tenho aqui o backtest utilizando esse sistema de trading, que é o Golden Cross, dos mesmos papéis que eu tenho aqui o meu lucro, tá? Dos mesmos papéis durante 5 anos. E quais foram esses 5 anos? Não foi 2016, porque em 2016 eu ainda não sabia qual era o lucro daquele ano. Foi do ano de 2017, 18, 19, 20 e 21. Então, existe sempre um deslocamento de um ano. Eu tenho o resultado do ano de 2017 e vou operar no ano seguinte. Aliás, perdão, 16, né? Eu tenho um lucro de 2016 e com base nesse lucro eu vou operar o ano seguinte, 2017, tá? Por enquanto não foi feita nenhuma mudança, então eu fiz o backtest normal, tá? Dos anos de 2017 até 2021, tá? 5 anos com deslocamento de um ano aí comparado com esses dados aqui, tá? E nessa coluna H, essa coluna Golden Cross 5 anos, o que eu tenho aqui? Eu tenho qual foi o resultado, esses números aqui estão em percentual, tá? O resultado percentual do backtest daquele papel durante o período. Então vamos lá, vamos de novo. ABCB4, primeiro papel, eu tive aqui 5 anos, tá? De 2016 a 2020, o lucro líquido, tá? Ele fechou positivo, tá? Foi uma empresa que conseguiu lucrar durante 5 anos consecutivos, tenho aqui 5 anos. E se eu tivesse operado o Golden Cross neste banco, tá? Nessa empresa, a BCB4, durante o ano de 2017 até o ano de 2021, eu teria tido um lucro de 21,28%. Essa foi a minha rentabilidade operando esse papel, tá? E na Ambev? A Ambev também foi uma empresa que lucrou durante esses 5 anos e nos 5 anos não seria seguinte, mas seria deslocado de um ano, né? Seguintes no sentido de deslocado de um ano. Nos 5 anos seguintes, operando a Ambev, o sistema Golden Cross me deu aí 2,47%, um lucro bem baixo, né? E assim sucessivamente. A gente pode pegar, por exemplo, aqui a Amar, que foi uma empresa que fechou no prejuízo a maioria dos anos, né? Em 4 anos. Se eu tivesse aplicado o Golden Cross, né? Operado o Golden Cross, 5 anos nela, ela teria me dado um lucro de 27,79%. Então, a primeira dúvida que surgiu foi a seguinte: será que essas empresas que tiveram lucro durante mais tempo, 5 anos seguidos, será que a média de rentabilidade do meu sistema de trading nelas, será que a média foi maior? Em outras palavras, empresas lucrativas performaram melhor nesse trade, nesse setup, nesse sistema? Então, essa foi a primeira pergunta que eu levantei aqui, comparando esses dois dados. Eu vou deixar as outras colunas aqui de lado por enquanto. Depois nós retornamos nelas. Então, primeiro vamos responder essa pergunta. Para isso, eu criei uma outra tabela, que é essa tabelinha aqui, ó. O que eu tenho nessa tabela? Eu tenho a primeira coluna com a quantidade de anos positivos. Então, o número 0 quer dizer que aquela empresa ela não conseguiu lucro em nenhum dos 5 anos. Ela tomou prejuízo em 5 anos consecutivos. O número 1 quer dizer que em um ano ela conseguiu alcançar algum lucro. E assim sucessivamente, né? Ou seja, a melhor empresa aqui foi a 5, né? São empresas que conseguiram lucro nos 5 anos. E do lado direito, na segunda coluna, eu tenho a rentabilidade média de todas as empresas com essa quantidade de anos positivos. Tá? Essa rentabilidade é a rentabilidade do sistema de trading, nesse caso do Golden Cross, que foi o sistema testado. Então, a gente já consegue ver aqui que empresas que ficaram no prejuízo durante esses 5 anos, a rentabilidade média delas, utilizando o sistema, foi muito baixo. Foi em média aí de 5%, quase 5,5%. Isso aqui está em percentual, tá? Enquanto que as empresas que conseguiram lucro durante os 5 anos conseguiram uma rentabilidade média de mais de 90%. A gente transporta esses dados para o gráfico, fica mais fácil de acompanhar. Percebam como que à medida que sobe o número de anos positivos no período,
sobe também a rentabilidade do sistema de trading, do Golden Cross, tá? A rentabilidade média. Então, essas empresas, que são as empresas que passaram mais tempo com lucro líquido positivo, foram exatamente as empresas que mais lucraram utilizando o sistema Golden Cross, que é um sistema baseado em gráfico. Enquanto que as empresas que passaram a maior parte do tempo em prejuízo, principalmente o zero aqui, elas praticamente não tiveram lucro. Foi muito pequeno o lucro delas. E a gente consegue ver que uma relação bem linear, né, entre a rentabilidade média do sistema Golden Cross em relação à quantidade de anos positivos. Isso mostra que existe uma boa perspectiva dessa união da análise do lucro com o meu sistema de trading ali. Meu sistema, nesse caso, um sistema de trend following, ok? Bom, qual que é a próxima parte, então? Eu já analisei 5 anos seguidos e o resultado de 5 anos. Então eu pensei, e se eu analisar um ano apenas, tá? Especificamente um ano. Ou seja, eu vou analisar o ano de 2020, se ele teve lucro ou não. A gente não vai entrar no número do lucro, apenas se ele é positivo ou negativo, ok? Então eu só quero saber se a empresa ela teve lucro ou não durante o ano de 2020. E eu quero saber qual que foi a performance do Golden Cross no próximo ano, no ano seguinte, que nesse caso foi o ano de 2021. Então eu quero comparar essas duas colunas. Fechou o ano de 2020 com lucro, isso tem algum impacto, tem alguma relação com a rentabilidade do meu sistema de trading no ano seguinte? No sistema de swing trade no ano seguinte? Então com essas duas colunas aqui, eu consegui fazer uma segunda tabela, que é essa tabelinha aqui, ó. Então, eu tenho aqui na primeira coluna a situação da empresa em 2020. Ela encerrou o ano com lucro ou com prejuízo? Tá? Só tem duas condições, lucro ou prejuízo. E na segunda coluna, eu tenho o backtest do Golden Cross em 2021, no ano seguinte, que inclusive eu deixei ele salvo aqui, ó, Golden em 2021. Tá? Eu tenho aqui todos os dados aqui do backtest na outra aba. Então, o que ele faz? A gente consegue ver nos números aqui que esse sistema ele performou de forma negativa em 2021. Foi um ano ruim para o sistema, porque nas duas situações ele fechou negativo. Nós tivemos uma média negativa, tá? Mas a gente consegue ver que a média das empresas com lucro ela foi menos negativa que a média das empresas com prejuízo. E transportado isso para o gráfico, aqui embaixo fica ainda mais nítido, ó. Esse aqui foi o resultado médio de se operar o Golden Cross durante o ano de 2021 em empresas que fecharam positivo no ano anterior, em 2020. A gente consegue ver que foi mais ou menos 1% negativo em média, porque todo mundo sabe, né, que quem acompanha o mercado, 2021 tivemos uma queda forte ali no segundo semestre e a maioria dos sistemas fechou o ano negativo. Porém, as empresas que estavam com prejuízo no ano passado, elas performaram muito pior. Tá? A gente consegue ver que a média aqui é mais que o dobro. Tá? Aqui é menos 1 negativo, menos 1%. Essa outra foi 2,47. 2,5 arredondando, né? Uns 150% pior. Então, se eu simplesmente filtro os papéis com prejuízo, isso já melhora muito o meu sistema, porque eu estou tirando todas essas empresas aqui do meu portfólio. Então, uma maneira bem básica, bem simples, é simplesmente remover as empresas que estão com prejuízo, tá? E operar apenas aquelas empresas que estão com lucro, tá? Agora, esse backtest aqui, ele tem um probleminha, que é o seguinte, se a gente voltar aqui na tabela dele, do Golden Cross 2021, a gente consegue ver que o número de trades, ele foi muito pequeno para cada papel, porque ele é um sistema muito lento. Então, nós tivemos aqui, se eu selecionar todos os dados, ó, selecionei de todos os papéis, eu tive uma média de 2,145, ou seja, uma média de 2 operações por papel. No total, eu tenho 429 operações sendo analisadas. Tá? No total, é um número razoável, 429 operações. Porém, por papel, é um número baixo. Então, o que eu pensei? Eu pensei, poxa, eu vou pegar um outro sistema que me dê um número maior de operações dentro de um mesmo ano. Então, para isso, eu vou precisar de um sistema de reversão à média, que é um sistema que opera mais. Então, eu criei mais uma outra coluna aqui na minha tabela, que foi a tabela do IFR2 2021.
tem análise do sistema em FR2 com backtest, toda detalhada aqui no canal também, para quem quiser conhecer o sistema, tá? O objetivo aqui não é apresentar os sistemas, é só mostrar a relação deles com os dados fundamentalistas. Bom, então o que eu fiz aqui? Eu peguei o resultado do ano de 2021 para o sistema IFR2. Eu tenho todo o backtest salvo aqui. A gente consegue ver que o número de operações, olha só, total de trades. Total de trades. O número de trades por papel já é bem maior. Em média, são 23 operações para cada papel, tá? Durante o ano de 2021, 23, ou seja, mais de 10 vezes a quantidade de trades que o Golden Cross tem. E o total, foi considerado o total de 4.598 trades, ou seja, é muito mais operações. Então eu peguei um outro sistema completamente diferente, sistema de reversão à média, com um número de trades completamente diferentes, para fazer o mesmo comparativo. Comparar papéis lucrativos e papéis em prejuízo com o resultado no FR2. Será que o resultado do FR2 em papéis com lucro é diferente do FR2 com papéis com prejuízo? Será? Aí eu fiz uma terceira tabelinha, que é essa tabela aqui, ó. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho na primeira coluna a situação da empresa no ano de 2020, se ela encerrou o ano com lucro ou prejuízo, e o resultado do IFR2 no ano seguinte, em 2021. E nós transportamos os dados aqui para o gráfico e nós podemos ver que a diferença aqui ficou ainda maior do que a diferença no Golden Cross. Então, as empresas, foi um sistema que também encerrou 2021 no prejuízo, tá? A gente consegue ver claramente isso aqui, que independente da situação da empresa, a média foi negativa. Porém, as empresas que estavam com lucro no ano anterior, a média delas negativa foi bem menor do que aquelas empresas que já estavam com prejuízo. Então, pega um ano ruim, que foi o ano de 2021, e a empresa ainda está no prejuízo, a empresa ainda nem conseguiu lucro no ano anterior de 2020, né? Olha a média aqui 6,43. Quase 3 vezes a média das empresas do prejuízo, né? Quase 3 vezes o prejuízo das empresas que estavam com lucro. Então, isso aqui mostra para a gente que não é uma boa ideia, é uma excelente ideia filtrar os papéis que estejam dando prejuízo, operar apenas papéis com lucro. É claro que isso aqui ainda pode ser bem mais detalhado, a ideia aqui é só mostrar o insight inicial. A gente pode trabalhar com trimestres aqui, por exemplo, a gente pode testar vários sistemas, ver quais sistemas são mais afetados pelo lucro ou não, tá? Se todos eles são igualmente afetados, se alguns são mais afetados que outros. Enfim, dá para brincar um bocado com isso aqui. Mas já com esses dados, já parece ser bastante interessante filtrar as minhas entradas apenas com empresas que são lucrativas. Empresas que estão dando prejuízo, a gente não opera essas empresas, a gente não vai comprar papel delas, vai comprar apenas papéis que estão no lucro, tá? Porque aí a gente já consegue eliminar todos esses papéis aqui, ó, do nosso portfólio, simplesmente usando um múltiplo fundamentalista. E como eu disse no início, aqui é só a ideia inicial. A gente pode fazer o mesmo estudo, bem mais detalhado, traçando aqui tabelas de correlação, fazendo uma regressão linear, enfim, dá para trabalhar bastante em cima disso com todos os outros múltiplos fundamentalistas, com todos os outros dados fundamentalistas. Bom, se você gostou do vídeo, gostou da ideia, dos insights aqui dessa apresentação, e você gostaria que eu apresentasse outros estudos aí seguindo essa mesma linha, deixa nos comentários, curte o vídeo, porque assim eu consigo saber o que as pessoas estão gostando mais, o que elas estão mais interessadas, e eu posso trazer um conteúdo de maior relevância aqui para vocês, beleza? E lembrando que esse vídeo ele faz parte de uma playlist só de estudos com essa abordagem quantitativa. Então eu vou deixar um card aqui no vídeo e clicando lá você vai ver dezenas de outros estudos seguindo essa linha da abordagem quantitativa do mercado. Então, se gostou desse, é só clicar lá que lá tem vários outros que vão te interessar bastante. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.